2023 não foge à regra e o Flamengo, nessa época ali, de maio, abril, está procurando um novo treinador. E agora, né, com o Vitor Pereira ainda aguardando formalidades pelo seu desligamento do Flamengo, surgem alguns nomes aí principais para substituí-lo. O principal deles, o maior de todos, Jorge Jesus. Também se fala de Sampaoli, que tem residência no Rio de Janeiro, Cudê, que já está no Brasil e já foi procurado pela diretoria anteriormente, quando estava no Celta de Vigo, e Tite, que também mora no Rio de Janeiro e poderia ser convencido a treinar o Flamengo, embora já tenha dito que não treinaria nenhum clube em 2023. Vamos abordar como joga cada um desses técnicos e quais seriam as sinergias deles dentro do elenco do Flamengo? Quem seria melhor aí para esse mandato tampão, pensando que 2023 é uma temporada atípica com final de Libertadores no Maracanã? O técnico que chegar vai precisar entregar resultado rápido, assim como o Dorival entregou em 2022. Então vem comigo, deixa o teu like aí, se inscreve no canal e vamos falar sobre tática sem tatiquês. Queria lembrar vocês de que a gente aqui do canal, né, o canal do Falso 9, em parceria com a 1xBet, está te dando 100% de bônus do seu depósito. Então, com o cupom 1x9, está escrito aqui o cupom, eu não sou o X9, né? O cupom é 1x9, está aqui, né? O cupom te dá direito a 100% de bônus até R$ 1.200. Ou seja, se você depositar 100, eu te dou R$ 100 de bônus. 200 eu te dou R$ 200 de bônus, 1.000 eu te dou R$ 1.000 de bônus se você utilizar o cupom 1x9. Então, corre lá para aproveitar essa promoção e fazer sua fezinha aí, por exemplo, em Flamengo e Maringá, por quantos gols de diferença o Flamengo deve ganhar. Vamos lá falar sobre qual será taticamente o melhor técnico para o Flamengo. O futebol não é só tática, né? Então, antes de falar taticamente, eu vou dizer que é muito óbvio que o melhor técnico para o Flamengo, em qualquer momento mais recente, é o Jorge Jesus. Porque das duas, uma. Ou se vai ser muito feliz novamente, ou vai exorcizar, de certa forma, um fantasma que ronda a Gávea e todos os trabalhos rubro-negros. Então, vai ser muito interessante ver o Jorge Jesus de novo. Seria muito interessante ver o Jorge Jesus de novo por vários aspectos que a gente vai abordar ao longo dos dias e já estou na torcida para que seja ele, mas vou abordar taticamente a sinergia de cada um desses técnicos especulados com o elenco rubro-negro, já que muito se falou sobre isso nos tempos de Vitor Pereira. Bom, Jorge Jesus vai ficar por último aqui, viu, para guardar você para você ficar no vídeo. Deixa o teu like aí, se inscreve no canal. Vamos lembrar de alguns trabalhos do Cudê, né? O Cudê, apesar de estar treinando empregado no Atlético Mineiro, ele é um cara que tem bastante possibilidade, tendo em vista o litígio dele com o clube, novamente com o Rodrigo Caetano, né? É uma equipe, né? Os times do Cudê são equipes essencialmente ali argentinas, muito parecidas, com várias ideias do Scaloni, que foi campeão mundial. Então ele joga basicamente num 4-4-2, que se torna um 4-1-3-2, né? Esse segundo volante é sempre um volante que não se alinha ao primeiro em organização ofensiva, salta como um meia, assim como o Gerson fazia em 2019 com o Jorge Jesus, em 2020 com o Rogério Ceni. E aí ele tem um detalhe muito específico. Ele adora utilizar esses caras abertos, né, esses pontas, digamos assim, apesar de não serem pontas, como caras que jogam com o pé aberto. Ele gosta de jogar com destro pela direita, canhoto pela esquerda, embora isso não seja uma regra absoluta e universal. E ele joga com dois atacantes, sendo um deles um cara de mais movimentação e de chegada à área. Foi assim em todos os clubes que ele atuou recentemente. Já mostrei o Internacional para vocês, aqui eu mostro o Celta de Vigo, né, que também teve, na maioria das vezes, um destro pela direita e um canhoto pela esquerda, salvo exceções, ele utilizava o Iago Aspas, que era o artilheiro do time, como esse cara que chegava ao ataque, então pode ser uma posição que o Gabigol vai se sentir confortável, e o Gabigol confortável é essencial para o sucesso de qualquer treinador no Flamengo recente, graças à idolatria do jogador.
No Atlético, ele vinha também utilizando, especialmente nos últimos jogos, destro na direita, canhoto na esquerda, com Pavon pelo lado direito, Patrick pelo lado esquerdo, Paulinho atrás do Hulk. Existiu sim variações com o Pedrinho pelo lado direito, eventualmente, mas também existiu o Zaratio por aqui, também existiu o Igor Gomes por aqui. Então ele é um cara que está acostumado a fazer esse tipo de trabalho. Quem é que tem pouco espaço nesses times dele, ou tem um pouco menos de espaço? Os meias mais cerebrais, como por exemplo, De Arrascaeta, né? Talvez fosse precisar se adaptar a uma outra função, ou fosse passar a disputar a posição com o Gabigol, tá? Porque esses jogadores abertos, diferente do time do Jorge Jesus de 2019, eles não são nos times do Cudê caras que vão fazer a parte mais técnica do jogo. Não, eles vão aproveitar esse espaço como um espaço de força, né? E como espaço de força, eles vão precisar carregar o time inclusive com bola. Então, por exemplo, não seria impossível imaginar ele aproveitando o próprio Bruno Henrique pelo lado direito ou até pelo próprio lado esquerdo, ele aproveitando bastante o Cebolinha, poderia ser bastante possível, né? E ele poderia pensar, por exemplo, no Everton Ribeiro, nessa função que ele aproveitou o Edenilson, tanto no Inter quanto no Galo, ou o próprio Arrascaeta ser preparado para essa função, caso ele tivesse a força que ele precisaria. São times de força, que fazem uma marcação alta também, que fazem uma pressão ali quando perde a bola, mas que são times de muita força, assim como era o time do Scaloni, por exemplo, na Copa do Mundo. Tite, Adernoback, né? E aí sobre o Tite é importante falar, né? A gente criticou muito o Tite na Copa do Mundo, ao meu ver, com razão, e criticou ele ao longo do período muitas vezes por conta do futebol que a seleção brasileira não jogou. Ele demonstrou não estar ali, talvez, à altura da seleção brasileira e ao elenco que passou a ter, talvez não tenha entendido ali outros jogadores como Vinícius Júnior que passaram a ganhar protagonismo e não entregou na seleção esse protagonismo a ele para uma Copa do Mundo, que eu acho que ele poderia ter feito. Mas ele talvez não, certamente é o melhor treinador brasileiro há muito tempo. É um cara extremamente competitivo em alto nível, tá? Aqui lembrando o último trabalho dele e vários outros também no Corinthians, ele gosta muito do 4-1-4-1. Recentemente ele tem ganho inspirações um pouco maiores do jogo de posição e feito mais questão de amplitude máxima, de pontas abertas, de um centroavante mais ali um cara mais de área, né, para jogar de costas e trabalhando ali com a tal da pirâmide. Então, com as diagonais de cobertura muito estabelecidas para poder receber a bola bem quando perdesse, né? Basicamente, falar do Tite aqui. O Tite armaria o sistema defensivo muito rígido e os zagueiros que o Flamengo tem atenderiam bem ao Tite, tá? Porque são zagueiros um pouco mais pesados. O Rodrigo Caio está numa fase da carreira ali complicada, né? Precisando se provar novamente. São zagueiros bastante pesados, ou muitos deles são pesados, e o Tite gosta desses caras, né, que não expõem tanto as costas da defesa. Então, o time do Tite vai marcar num bloco um pouquinho mais baixo do que o torcedor do Flamengo tem visto ao longo dos anos, vai começar a montar o time pela defesa, e esses caras seriam caras que o Tite utilizaria muito bem, tá? O problema ali do Tite é que, de novo, voltando ao Gabigol, talvez ele tenha sido, dos últimos tempos, o técnico que pior aproveitou o Gabigol, né? Na época, lógico, era um contexto de seleção. É difícil imaginar o Tite aproveitando ele em alguma das suas funções de uma forma que o Gabigol estivesse confortável. Lembrando que o Tite teve uma espécie, né, no Corinthians, de um cara assim como o Gabigol, que sofre por não ser um ponta e nem o centroavante. Ele teve o Alexandre Pato, na época, a maior contratação da história do clube, e não conseguiu em momento algum encaixar ele no time, mesmo quando ele chegava ainda em boa fase, não conseguiu encaixá-lo em momento algum no time, e ali a passagem do Pato começou a ser comprometida no Corinthians. Então, é importante falar isso, assim, o Tite teria dificuldade de encaixar o Gabigol mais do que o Cudê, que eu falei aí, que talvez tivesse que brigar Gabigol e Arrascaeta por uma função. No caso,
do Tite e o Gabigol teria muita dificuldade. Aqui vamos falar de Sampaoli, né? O Sampaoli no Olympique de Marseille, último trabalho, alternou entre formações. O legal do Sampaoli é que ele saberia explorar o Gerson em várias funções, como fez no Olympique, né? E ele alternou numa formação muito parecida com a formação atual do Flamengo, digamos que na formação do Sampaoli era praticamente a do Flamengo, só que o Gerson fazendo uma função, uma espécie ali da função do Ayrton Lucas, utilizando meias ali mesmo como alas, né? E o Sampaoli utilizando um centroavante na maioria dos seus times ali. Também gosta do 4-3-3, chegou a utilizar o Gerson como um ponta aberto e também gosta de um 3-4-3. O que falar sobre o Sampaoli, né? O Sampaoli talvez fosse ter um pouco de dificuldade com os zagueiros ali, a facilidade que o Tite teria. Sampaoli talvez não tivesse com os zagueiros do Flamengo, talvez um pouco pesados ali para o sistema dele. Com relação ao elenco do Flamengo, acho que ele teria um encaixe razoável, mas talvez tivesse também uma dificuldade ali para encaixar bem o Gabriel no time nessa função. De todos os três que a gente falou até agora, o Koundé seria o cara que melhor conseguiria encaixar o Gabriel dentro das ideias dele, até por ter, em termos de desenho, alguma coisa semelhante ao que o Jorge Jesus e o Rogério Ceni fizeram no Flamengo, né? Diferente do Dorival, diferente do que o Dorival fez no Flamengo. O Sampaoli é um adepto também ferrenho do jogo de posição, que foi muito criticado, então se você não gosta do jogo de posição, o que eu acho uma besteira, mas é minha opinião, você não gostar de um tipo de jogo específico, qualquer jogador pode fazer qualquer tipo de jogo desde que bem treinado. Se você não gosta, não queira o Sampaoli. O Sampaoli eu acho que é um técnico de muitas intervenções, de muito atrito, e não sei se é momento para isso, especialmente tendo uma final de Libertadores no Maracanã, isso não pode sair de vista, né? Então, se fosse um outro momento de ano, eu acharia que seria uma boa. Eu acho que entre os três que eu falei, talvez em termos de conhecimento, o Sampaoli seja o melhor, mas eu acho que entre as três opções para esse momento é a pior, né? E aí, vocês lembram desse aqui? Jorge Jesus, né? Eu poderia colocar aqui o time de Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, William Arão, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol. Eu poderia colocar esse time, mas eu acho que esse time você já se lembra como jogava, você ainda se lembra, e eu vou colocar o Benfica dele nas variações que ele teve, né? Colocar o Fenerbahçe ainda é um trabalho de pouco tempo aí para colocar. Bom, ele jogou muitas vezes com o 4-1-3-2 que ele jogava no Flamengo, tá? O 4-1-3-2 tem alguma coisa do losango, tá? Especialmente quando ele usa um cara mais avançado nessa função de meio. Mas é mais um losango já aberto, né? Já com campo mais aberto do que fazia o losango do Dorival, que era específico para que o lateral direito tivesse um apoio maior. Bom, com relação ao time do Jorge Jesus, é o time que teria mais sinergia, talvez. Por quê? Porque ele entende que pode jogar com os pontas de pé trocado e ele pode jogar com meias pelo lado do campo. Então, não à toa ele utilizou tão bem ali Everton Ribeiro, Arrascaeta jogando pelo lado esquerdo durante a passagem dele, rendeu muito bem. Então, o Jorge Jesus tem mais essa convicção. Com relação a esse meia, é a função do Tarabit, é a função que o Gerson fez. Os dois atacantes ali, quem talvez fosse ter mais dificuldade seria o Pedro, porque o sistema do Jorge Jesus encontrou numa dupla de ataque perfeita, né? Gabigol e Bruno Henrique. O Bruno Henrique voltando bem, dificilmente o JJ abriria a mão dele, mas ele mesmo pedia ao Pedro antes de encontrar essa dupla. Então, assim, conhecimento de elenco, esquema tático seria bastante favorável. Caras que perderiam espaço, né? O Cebolinha vinha ganhando espaço, perderia espaço. E um cara que, assim,
imaginar que o JJ volta para jogar com os 4, com o quarteto, e pressionar como pressionava é uma utopia, tá? Não espere isso. Provavelmente um deles, pelo menos, não conseguiria, ou até 2 deles, dependendo de como for feita a marcação e da presença do Bruno Henrique, a forma como o Bruno Henrique volta, né? Porque ele fazia muita questão dessa marcação alta vigorosa e com os caras 4 anos mais velhos, talvez isso não seja possível, então não espere uma continuação de 2019, espere um novo trabalho de um baita de um treinador, o maior treinador que passou por aqui. Um outro jogo que ele fazia também era um 4-4-2 mais característico, né? Com um dos atacantes voltando mais, que era o caso do Pizzi, né? E aí com os dois meias mais de força mesmo, Rafa Silva e o Everton, Cebolinha. E ele também fazia, né, em alguns jogos, a mesmíssima formação que o Vitor Pereira, mesmíssimo desenho que o Vitor Pereira vinha propondo no Flamengo, que é, no caso, 3-4-2-1. Né? Ele fez também em vários jogos esse sistema. Né? Então, assim, em termos táticos, em termos anímicos, mais táticos, mais afetivos, etc., é claro que o Jorge Jesus é a maior prioridade. Depois do JJ, né, em termos táticos, somente falando em termos de tática, acho que o Kudê seria o que mais traria proximidade ali com o que o Flamengo precisa entre as 3 opções, mas não seria talvez a que eu escolhesse. Talvez eu fosse escolher o Tite por uma questão de temporada muito curta, que já perdeu-se muito tempo da temporada, então você vai ter pouco tempo, tem uma final de Libertadores, é um cara que conhece o ambiente, conhece os jogadores, sabe ganhar aqui na América do Sul já de uma forma consolidada e ter a final no Maracanã. O Flamengo não pode deixar, por exemplo, o Palmeiras ser campeão de novo no Maracanã. Então, o Tite seria uma outra opção, comparando outros aspectos, como respaldo, como tudo que envolve, tudo o resto que envolve um trabalho de futebol. De todos os outros 3, o Sampaoli, para esse momento, não seria um cara que eu escolheria, porque pelo seu perfil, né, de atrito, e por também ser um cara que vai exigir muitos reforços esses que não tem chegado nessa temporada, e aí mexeria muito no time, seria um técnico muito mais para preparar o time para ser campeão ano que vem, e o Flamengo não tem espaço para isso, não permite isso, não tem projeto esportivo que permita um projeto de longo prazo. O cara tem que chegar ganhando e seguir ganhando para continuar bem como técnico do Flamengo. Acho que o exemplo do Rogério Ceni é muito claro aí para deixar isso bem cristalino na cabeça do rubro-negro, tá bom? Então, esperei abordar, aí tentei abordar para você mais ou menos como que esses times jogavam, o que você pode esperar de cada um, e vamos esperar agora cena dos próximos capítulos. Quem será o próximo ex? Vamos acompanhar aí, e deixa o teu like, se inscreve no canal, e eu fui.